E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho? Dessa vez a gente vai desvendar o poder da ação do Paulo Vieira. É isso aí. O Vieira vai direto ao ponto. A gente precisa assumir as rédeas da vida se quiser abundância e realização. Ele não fica só na teoria. Ele dá um monte de ferramentas para a gente colocar a mão na massa. Uma das coisas que mais me pegou foi a ideia das historinhas. Ah, as famosas historinhas. É incrível como a gente inventa desculpas para justificar nosso fracasso. Tipo, ah, não consegui a promoção porque minha chefe me odeia. Ou não emagreci porque meu metabolismo é lento. Vira fuga da responsabilidade. E sabe o que é pior? Quanto mais repetimos essas historinhas, mais nosso cérebro acredita nelas como verdades absolutas. Verdade. Aí a gente fica preso num ciclo vicioso de autossabotagem. O Vieira dá um chacoalhão na gente, mostrando que essa postura de vítima só impede a gente de alcançar nosso potencial. A gente precisa encarar os fatos e assumir as responsabilidades. A mudança depende da gente. Sem dúvida. E para ilustrar isso, ele usa um exemplo bem impactante: o teste AC. Que avalia as experiências adversas na infância, né? Isso. E o impacto delas na vida adulta. É de cair o queixo como traumas de infância podem influenciar nossos comportamentos e crenças na fase adulta, levando a problemas físicos, emocionais e até sociais. É um sinal de alerta para a gente buscar a cura e se libertar dessas feridas do passado. Com certeza. Se não cuidarmos delas, elas vão continuar nos atrapalhando. E o vírus nos dá ferramentas para isso, como as perguntas poderosas. Que, aliás, são sensacionais. Uma pergunta bem formulada pode nos levar a reflexões profundas, né? Que tal? E nos impulsionar na direção dos nossos objetivos? É como se as perguntas certas desbloqueassem nosso potencial. Elas nos tiram no piloto automático, nos fazem questionar nossas crenças e medos. E principalmente nossos porquês. A partir daí, a gente pode traçar um novo rumo para a vida. O Vieira até usa o exemplo da professora universitária que acreditava que o destino das pessoas é determinado pelo conhecimento e pela reflexão. Ah, lembro. Ela citava pensadores como Karl Marx e Albert Einstein, argumentando que o conhecimento era a chave para a transformação social. Mas o Vieira confronta. Ele mostra que conhecimento sem ação é como uma semente que nunca é plantada. É como diz o próprio Einstein: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Exatamente. A transformação real acontece quando colocamos o conhecimento em prática. E para nos incentivar a sair da zona de conforto, ele apresenta o conceito da autorresponsabilidade. Um dos pilares do livro, com certeza. Assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas sem culpar os outros é o primeiro passo para alcançar a liberdade e a abundância. É mudar da postura de vítima para protagonista. Quando a gente se coloca no banco do motorista, a gente deixa de ser marionete. E passa a escrever o nosso próprio roteiro. Essa mudança de postura impacta todas as áreas da nossa vida: relacionamentos, finanças, saúde, carreira. O Vieira até descreve 6 leis fundamentais para a gente colocar a autorresponsabilidade em prática. A primeira é parar de se fazer de vítima. Chega de lamúrias, a gente é o único responsável pela vida que está construindo. Concordo. E em vez de procurar culpados, a gente deve focar em encontrar soluções. Aí entra a segunda lei: não reclamar das circunstâncias. É direcionar nossa energia para construir um futuro positivo sem ficar preso ao passado. E a terceira lei: Honrar os compromissos. Cumprir com nossa palavra, assumir nossos compromissos com responsabilidade e integridade. A base da confiança, né? Exatamente. e a quarta lei nos desafia a ir além, buscar a excelência em tudo que fazemos, sair da zona de conforto e buscar nosso máximo potencial. É como se ele dissesse: não se contente com a mediocridade, vá além. E a quinta? Cuidar dos pensamentos, sentimentos e ações. Afinal, a gente é o reflexo daquilo que pensa, sente e faz. É um exercício diário de autogestão, né? Estamos atentos aos nossos padrões mentais e emocionais, fazendo escolhas conscientes que nos levem na direção certa. Isso aí. E para fechar com chave de ouro, a sexta lei nos convida a agregar valor às pessoas. Usar nossos talentos e recursos para servir ao próximo. A essência da generosidade e do amor ao próximo. E o Vieira ilustra essas leis com histórias reais de pessoas que transformaram suas vidas ao abraçarem a autorresponsabilidade. Mostrando que a mudança é possível para qualquer um. Me marcou muito a história do Carlos, um supervisor que foi demitido injustamente. Em vez de se entregar ao vitimismo, ele se dedicou a encontrar um novo emprego. E acabou chamando a atenção de um grande empresário que o contratou para gerenciar uma de suas lojas. É a prova de que, quando a gente se responsabiliza pela nossa vida, atraímos novas oportunidades. É a lei da semeadura em ação. Mas e quando a gente usa as historinhas para justificar a falta de autorresponsabilidade? É que mora o perigo. É como se a gente criasse um escudo para se proteger da dor da mudança. Mas esse escudo acaba nos prendendo num ciclo de mediocridade. O Vieira usa o exemplo de um vendedor que culpava a falta de oportunidade pelos seus fracassos. Ele não enxergava seu próprio potencial e não agia para mudar sua realidade. Mas quando ele foi confrontado com a verdade e desafiado a assumir a responsabilidade, Aí a história mudou completamente.
Ele começou a trilhar um novo caminho. A autorresponsabilidade realmente liberta a gente. E o Vieira nos dá ferramentas para identificar e eliminar essas historinhas. Ele propõe um questionário bem detalhado para analisarmos as áreas da nossa vida que estão deficitárias. E identificar as narrativas que criamos para justificar os resultados negativos. É um exercício de autoconhecimento profundo. Que coloca em evidência as crenças limitantes que estão nos sabotando. A partir daí, podemos reescrever essas narrativas, criando histórias que nos empoderem. É tirar o foco do problema e direcioná-lo para a solução. E para a gente realmente sair da inércia, ele apresenta o conceito da ação massiva. Sair da zona de conforto e partir para cima dos nossos objetivos, né? Com determinação. Ele mostra que a procrastinação é o maior inimigo do sucesso. E para ilustrar isso, ele usa um exemplo bem legal. A experiência dele correndo a meia maratona do Rio de Janeiro. Ah, sim. Quando ele terminou a prova, ele disse para o treinador: "Não foi difícil como eu pensava que seria." E o treinador respondeu: completar os 21 quilômetros de uma meia maratona é fácil. O difícil é se preparar para ela. Ou seja, sucesso é consequência de uma preparação consistente, né? A dificuldade real está em agir com foco e determinação ao longo do processo. E essa lição vale para tudo na vida. Se a gente quer resultados extraordinários, a gente precisa se dedicar de corpo e alma. Com ação massiva. Exatamente. E para potencializar ainda mais essa capacidade de ação, o Vieira apresenta inteligência foco-temporal. Uma ferramenta fascinante. É um mapa que nos ajuda a entender como o nosso foco no passado, presente e futuro molda a nossa realidade. A forma como a gente direciona nosso foco no tempo impacta nossos pensamentos, emoções, comportamentos. E, consequentemente, nossos resultados. Ele descreve 3 modelos de foco temporal: o depressivo, o ansioso e o de sucesso. O depressivo se caracteriza por um foco excessivo no passado, o que gera tristeza. Já o modelo ansioso é o oposto, né? Foco excessivo no futuro, o que gera ansiedade. E o modelo de sucesso. Esse se caracteriza por um foco equilibrado no passado, presente e futuro. É um modelo que a gente busca. Aprender com as experiências do passado, agir com foco no presente e se projetar para um futuro positivo. Um estado mental de equilíbrio e empoderamento, que nos permite usar o tempo a nosso favor. E para ajudar a gente a entender qual o nosso modelo de foco temporal predominante, o Vieira propõe uma série de perguntas poderosas. Que nos levam a refletir sobre como estamos usando nosso tempo e energia. Assumir o controle do nosso tempo e da nossa energia, usando esses recursos para realizar nossos sonhos. E aí, para ajudar a gente a colocar tudo isso em prática, o Vieira dedica um capítulo inteiro ao auto-coaching. Com um guia prático para a gente aplicar as ferramentas do livro, né? E transformar nossa realidade é como ter um coach particular nos guiando a cada passo da jornada. Sensacional. E para a gente aprofundar ainda mais essa jornada de autoconhecimento, ele apresenta o conceito das crenças, Que funcionam como lentes que moldam a nossa percepção da realidade. influenciando nossos pensamentos, emoções, comportamentos e resultados. É como se as crenças fossem o software que programa nossa mente. E o Vieira mostra como as crenças limitantes podem nos sabotar, nos impedindo de alcançar nosso potencial e de viver a vida que queremos. Ele usa a metáfora do termostato para ilustrar como as crenças funcionam. Assim como um termostato regula a temperatura de um ambiente, as crenças regulam nossa temperatura emocional. Determinando nossos limites de possibilidades. Se o termostato está programado para a temperatura baixa, o ambiente jamais ficará quente. Da mesma forma, se nossas crenças são limitantes, jamais atingiremos nosso pleno potencial. Mas a boa notícia é que podemos reprogramar o termostato. E também as nossas crenças, expandindo nossos limites e criando novas possibilidades. E para isso, o Vieira apresenta 3 tipos de crenças: a crença de identidade, a crença de capacidade e a crença de merecimento. A crença de identidade responde à pergunta "quem sou eu?". Ela influencia a forma como nos vemos. Se a gente acredita que é incapaz, vamos agir de acordo com essa crença, confirmando a cada passo. Mas se acreditamos que somos capazes, Aí a gente age diferente, expandindo nossos limites e alcançando resultados extraordinários. Já a crença de capacidade responde à pergunta: o que eu posso fazer? Definindo nossos limites e possibilidades de ação. Se acreditamos que somos incapazes de falar em público, jamais faremos isso. mas se acreditamos que somos capazes, vamos agir de acordo com essa crença. Expandindo nossas habilidades e conquistando novos patamares de sucesso. E, por fim, a crença de merecimento. Responde à pergunta "o que eu mereço?". Yubiquira, influenciando a forma como nos tratamos e como recebemos as bênçãos da vida. Se a gente acredita que não merece amor, vamos agir de forma a confirmar essa crença, sabotando nossos relacionamentos e felicidade. Mas se acreditamos que merecemos tudo de bom. Aí a gente se abre para receber amor, sucesso, prosperidade e abundância. E o Vieira nos desafia a questionar nossas crenças
identificar as que nos limitam e reprogramá-las para viver a vida que a gente deseja. Ele mostra como as crenças são formadas a partir das nossas experiências e como podemos mudá-las com novas experiências e uma nova forma de pensar. Ele usa o exemplo das crianças selvagens para ilustrar o poder das crenças, que desenvolvem comportamentos completamente diferentes das crianças criadas em um ambiente humano. É incrível como as crenças moldam a nossa percepção da realidade. E isso nos alerta para a importância de criar um ambiente positivo para as crianças, né? Porque elas desenvolvem crenças empoderadoras. E para complementar, ele volta a falar do teste ACE. Mostrando como os traumas da infância podem moldar nossas crenças na fase adulta. É como se as feridas do passado criassem crenças limitantes que nos impedem de prosperar. É por isso que é tão importante buscarmos cura e libertação. E para nos ajudar a reprogramar essas crenças, o Vieira apresenta várias ferramentas. Uma delas é a técnica da repetição. A gente repete um exercício físico para fortalecer os músculos. E podemos repetir afirmações positivas para fortalecer nossas crenças. E programação mental. E para potencializar essa técnica, ele sugere usar a emoção a nosso favor. A emoção grava as experiências na mente de forma mais profunda. Então a gente precisa associar a emoção às afirmações positivas para que elas se tornem mais poderosas. Mas e como lidar com as emoções negativas que surgem durante o processo? Aí entram os vícios emocionais, que são como drogas que nos prendem a padrões negativos. O Vieira mostra como esses vícios são alimentados por crenças limitantes, nos levando a buscar doses de emoções negativas para suprir um vazio interior. Mas ele descreve casos reais de pessoas que se libertaram dos vícios emocionais, mostrando que a mudança é possível. E para substituir esses vícios por emoções positivas, ele apresenta 5 emoções curativas primárias. Que nos fortalecem e nos conectam à nossa essência divina. Emoções que a gente pode cultivar com exercícios práticos. Reprogramando nossos circuitos emocionais. E para potencializar a criação de emoções positivas, ele apresenta o conceito da perfeita linguagem. Uma forma de comunicação que nos conecta à nossa essência divina e nos permite manifestar nosso pleno potencial. Uma linguagem baseada no amor, na gratidão, na compaixão. O Vieira nos ensina a usar essa linguagem em nossos pensamentos, palavras e ações. Criando uma realidade mais harmoniosa e abundante, ele mostra como as palavras têm poder. E como podemos usar esse poder para construir ou destruir? Ele nos desafia a usar as palavras de forma consciente e amorosa. E apresenta os fundamentos da perfeita linguagem, dando exemplos práticos de como usar essa linguagem nos relacionamentos e no trabalho. A perfeita linguagem como chave para felicidade e sucesso. Ele nos incentiva a praticá-la em todos os momentos da nossa vida, para transformar nossa realidade e a do mundo ao nosso redor. E para ilustrar o poder da perfeita linguagem, ele usa a tabela da comunicação, que classifica os diferentes tipos de comunicação em positivas, negativas e neutras. Uma ferramenta para analisarmos nossa própria comunicação. Identificarmos os padrões negativos que estamos repetindo e criarmos estratégias para nos comunicarmos de forma mais positiva. Exatamente. E ele também apresenta a linha de Losada, um modelo matemático que mostra a proporção ideal entre interações positivas e negativas. 3 interações positivas para cada interação negativa. Uma fórmula mágica para melhorar a qualidade da nossa comunicação. E para complementar o estudo sobre a perfeita linguagem, ele fala da linguagem não verbal. Nossa postura, gestos, tom de voz, tudo isso comunica tanto quanto as palavras. O Vieira nos ensina a usar a linguagem não verbal a nosso favor. Transmitindo confiança e entusiasmo. Ele dá dicas para melhorar nossa postura e gestos. A linguagem não verbal pode influenciar a nossa autoestima, sabia? Com certeza. Ele conta a história de uma cliente que estava se sentindo perdida após a morte do marido. Quando ela começou a cuidar da sua postura, sua vida se transformou. Ela recuperou sua independência e autoestima. A linguagem não verbal moldando a realidade de dentro para fora. E para finalizar essa primeira parte da nossa imersão no poder da ação, o Vieira apresenta o conceito da gratidão. A gratidão como um estado de espírito que nos conecta à abundância da vida. Um antídoto para o vitimismo. E ele nos ensina a cultivar a gratidão em nossos pensamentos, palavras e ações. Ele mostra como a gratidão pode transformar nossa realidade. Nos tornando mais felizes e realizados. Ele nos incentiva a praticar a gratidão diariamente. Reconhecendo as bênçãos que recebemos e agradecendo por elas de coração. E apresenta estudos científicos que comprovam os benefícios da gratidão para a nossa saúde. A gratidão é a chave para a felicidade genuína e ele dá vários exercícios práticos para a gente cultivar a gratidão. Escrever um diário da gratidão, expressar nossa gratidão às pessoas que amamos. Fazer da gratidão um estilo de vida, para viver em um estado de constante conexão com a abundância da vida. E para finalizar essa primeira parte, fica a pergunta. Qual a historinha que você tem contado para si mesmo que está te impedindo de viver a vida que você deseja? Reflitam sobre essa pergunta. Identifiquem essa historinha e comecem a reescrevê-la.
criando uma nova narrativa que te empodere e te impulsione para o sucesso. E para te ajudar a se aprofundar ainda mais, continue com a gente na próxima parte do nosso mergulho no poder da ação. Preparados para continuar nossa imersão no poder da ação. Dessa vez, vamos mergulhar nas perguntas poderosas. Nossa, esse capítulo me abriu a cabeça. A gente nem se dá conta mais das perguntas que a gente faz, né? Determinam as respostas que a gente encontra. E isso impacta diretamente nossa vida. O Vieira ensina a gente a trocar perguntas limitantes por perguntas que nos empoderam. Tipo, em vez de por que isso aconteceu comigo, a gente pode se perguntar o que eu posso aprender com essa situação. É mudar o foco do problema para a solução. E essa mudança de perspectiva faz toda a diferença. O Vieira nos incentiva a ser detetives da nossa própria vida. Investigando nossos porquês, nossos desejos e os caminhos para realizar nossos sonhos. Exatamente. Ele usa um exemplo incrível para mostrar como perguntas poderosas podem transformar a realidade. Martin Luther King Jr. Ele questionava a segregação racial, a desigualdade, a violência. E a partir dessas perguntas, ele mobilizou multidões e inspirou uma mudança profunda. As perguntas de King incomodavam, confrontavam, mas acendiam uma chama de esperança. É isso que as perguntas poderosas fazem. Tiram a gente da zona de conforto e nos impulsionam para um futuro melhor. Elas mostram que a gente não precisa se contentar com as verdades impostas. A gente pode questionar, buscar novas respostas. E criar a nossa própria verdade. E o mais legal é que a gente pode usar as perguntas poderosas em tudo. Relacionamentos, trabalho, finanças. Em vez de buscar respostas prontas, formule as perguntas certas. E deixe que as respostas surjam naturalmente, da sua própria sabedoria interior. É se conectar com a intuição. Exatamente. O Vieira ensina a gente a usar o auto-coaching para formular essas perguntas e encontrar as respostas. Ele dá um passo a passo para a gente aplicar o auto-coaching. Com a definição de objetivos, identificação de obstáculos, criação de planos de ação. E ele também encoraja a gente a procurar um coach profissional se precisar. E para complementar as perguntas poderosas, o Vieira fala da importância do foco. Foco. Essa é a palavra-chave para realizar nossos sonhos. É ele que direciona a nossa energia para o que realmente importa. Ele faz uma analogia com a lupa, que concentra os raios de sol em um único ponto, gerando calor e fogo. O nosso foco faz a mesma coisa. Concentra nossa energia mental. Dando força para a gente alcançar nossos objetivos. Mas o problema é que tem um monte de ladrões de foco por aí, né? Redes sociais, televisão. Tudo isso suga nossa energia e nos afasta do que realmente importa. O Vieira nos desafia a identificar esses ladrões de foco e criar estratégias para eliminá-los. Criar uma rotina que permita focar nas atividades que realmente importam. Eliminar as distrações. E aí ele volta a falar da inteligência foco-temporal, mostrando como a forma como a gente distribui nossa atenção no passado, presente e futuro influencia os resultados. Ele apresenta 3 tipos de foco temporal. Quais são? O foco visionário, o foco comportamental e o foco consistente. O foco visionário é a nossa capacidade de visualizar o futuro que a gente quer criar. Ter uma visão clara dos nossos objetivos. E se conectar emocionalmente com essa visão. Já o foco comportamental é a capacidade de agir no presente, de forma alinhada com a visão de futuro. Traduzindo sonhos em ações concretas, com consistência e disciplina. E o foco consistente é a capacidade de manter a atenção direcionada para os objetivos a longo prazo, sem se distrair com os obstáculos. E manter o foco na linha de chegada. O Vieira ensina a gente a usar esses 3 tipos de foco de forma integrada para criar a vida que a gente deseja. Ele mostra como a gente pode usar a inteligência foco-temporal para alcançar o sucesso em tudo. Relacionamentos, finanças, saúde. Ele nos convida a fazer um diagnóstico da nossa inteligência foco-temporal. Para identificar os pontos fortes e os pontos fracos. E ele dá vários exercícios para isso, tipo criar um mapa mental da nossa vida, né? Identificando objetivos, valores, crenças e hábitos. É uma forma de ter uma visão mais clara de quem somos e o que queremos. E como podemos chegar lá. O Vieira também incentiva o uso da visualização. Para fortalecer o foco visionário. Criar imagens mentais do futuro que a gente quer. Se conectar emocionalmente com esse futuro. E se motivar a agir. Visualização plus emoção, ferramenta poderosa para realizar sonhos. E para fortalecer o foco comportamental. Planejamento. Criar planos de ação detalhados para os objetivos, dividindo-os em etapas menores. Planejamento realista para superar a procrastinação e alcançar os objetivos mais rápido. Exatamente. E para fortalecer o foco consistente, a dica é usar a técnica do acompanhamento, criando mecanismos para monitorar o nosso progresso. É como se tivesse um GPS. Nos guiando durante a jornada. Acompanhamento regular para manter o foco e a disciplina, o Vieira nos convida a usar a inteligência foco-temporal como uma bússola. Que nos guia na direção da vida que a gente deseja. Usando o nosso tempo de forma estratégica. Para alcançar o sucesso em todas as áreas da vida, ele incentiva a gente a transformar a inteligência foco-temporal num hábito. Para viver em constante conexão com nossos objetivos.
e com a nossa essência. E para complementar o estudo sobre foco, ele apresenta o estado de flow. Você já ouviu falar. Claro, é aquele estado mental de alta performance, quando estamos totalmente imersos na atividade, com foco, concentração e prazer. É como se a gente estivesse fluindo. Com nossas habilidades em perfeita sintonia com os desafios. E o tempo simplesmente desaparece. Exatamente. Chave para criatividade, produtividade e felicidade. O Vieira nos ensina a identificar as atividades que nos levam ao estado de flow. E a criar condições para experimentá-lo com mais frequência. Ele diz que o estado de flow é um estado natural do ser humano, que a gente pode acessá-lo com mais frequência quando a gente está conectado com nossos talentos, paixão. E propósito de vida. Ele nos desafia a transformar a busca pelo estado de flow num hábito. Para viver em constante alegria. Ele usa o exemplo dos atletas de alta performance para ilustrar isso. Aquela concentração que eles têm durante as competições é como se eles estivessem em um outro mundo. Totalmente conectados com o momento presente. É a prova de que a gente pode treinar a mente, assim como os atletas treinam o corpo. E o Vieira incentiva a gente a usar as ferramentas que ele apresenta para desenvolver nossa capacidade de foco. Para acessar o estado de flow com mais frequência. E para complementar, ele fala da disciplina, a chave para realizar nossos sonhos. Ela nos permite manter o foco durante o processo de mudança. E ele frisa que a disciplina não é um dom, mas uma habilidade que a gente pode desenvolver. Ele sugere criar hábitos que nos ajudem a manter a disciplina, como rotinas, metas, disciplina plus paixão, plus propósito ou motor poderoso para realizar nossos sonhos. E aí ele apresenta o conceito da força de vontade, que funciona como um músculo mental. Que a gente pode fortalecer. Ele nos ensina a usar a força de vontade de forma estratégica. Evitando o esgotamento mental. Ele até conta a história de um empresário que conseguiu parar de fumar usando a força de vontade. Ele tentou parar várias vezes, mas quando se conectou com o propósito de vida, ele encontrou a força que ele precisava. Ele mudou a rotina e se dedicou a atividades que o ajudavam a manter o foco. E com o tempo, ele se libertou do cigarro. Inspirador, né? Muito. Mas é importante a gente estar atento à autossabotagem, esse mecanismo que nos leva a boicotar nossos próprios sonhos. Por medo do sucesso, da mudança. Ela se manifesta de várias formas. Procrastinação, perfeccionismo. O Vieira nos ensina a identificar nossos padrões de autossabotagem. Entender os gatilhos e criar estratégias para superá-los. Ele mostra que a autossabotagem, muitas vezes, reflete crenças limitantes. Que nos impedem de acreditar na gente mesmo. E nos incentiva a reprogramar essas crenças. E para nos ajudar a superar a autossabotagem, ele apresenta a autocompaixão, a capacidade de nos tratar com gentileza. E ter compaixão pela gente mesmo quando a gente erra. O Vieira mostra como a autocrítica e a culpa nos paralisam. Ele nos convida a cultivar a autocompaixão, reconhecendo que somos humanos, imperfeitos. E que merecemos nosso próprio amor. Ele conta a história de uma escritora que estava bloqueada. Ela se cobrava demais, se criticava o tempo todo. Quando ela começou a praticar autocompaixão, a criatividade dela voltou. Ela percebeu que a autocrítica estava paralisando ela. E para finalizar essa parte da nossa imersão no poder da ação, o Vieira destaca a importância da inteligência emocional. Fundamental para tudo, né? Ela nos permite gerenciar nossas emoções, lidar com os desafios. Construir relacionamentos saudáveis e tomar decisões mais sábias. Ele nos ensina a identificar as emoções, entender seus gatilhos. E desenvolver estratégias para lidar com elas de forma positiva. Ele sugere a prática da atenção plena. Estar presente no momento presente, sem julgamento. Acalmar a mente. Reduzir o estresse. Ele incentiva a gente a praticar a atenção plena em vários momentos do dia. Uma prática transformadora, que nos torna mais conscientes e calmos. Ele também fala da gratidão. Reconhecer e agradecer pelas coisas boas da nossa vida. Focar no positivo. Cultivar a alegria. Ele sugere criar um diário da gratidão. Para anotar as coisas pelas quais somos gratos. Exercício simples que pode transformar nossa vida. Ele também nos incentiva a expressar nossa gratidão para as pessoas que a gente ama. Fortalecer os relacionamentos, criando um clima de amor. E para fechar com chave de ouro essa parte, ele destaca a importância da espiritualidade. Uma dimensão fundamental. Que nos conecta com algo maior que a gente. Ele nos incentiva a buscar nossa própria verdade, a conectar com nossa essência. A espiritualidade como fonte de força e esperança. Ele nos incentiva a buscar nossa própria forma de se conectar com a espiritualidade. Seja através da meditação, da oração. Ele mostra como a espiritualidade pode ser um guia para a vida, nos ajudando a tomar decisões. A lidar com os desafios e a construir um mundo melhor. Ele conta a história de Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto. Ele descobriu que a liberdade interior e a busca por um significado para a vida
Eram os pilares da resiliência. Ele percebeu que, mesmo nas piores condições, a gente pode escolher a nossa atitude. E que essa liberdade interior nos permite superar os desafios. Que história poderosa. Realmente. E para finalizar essa segunda parte, fica a pergunta: qual o seu propósito de vida? O que te move? Reflita sobre essas perguntas. Busque sua verdade e permita que a sua espiritualidade te guie na construção de uma vida plena. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no poder da ação. Lembra que a gente falou das historinhas lá no começo? Pois é, agora a gente vai mergulhar de cabeça nela. Elas são mais poderosas do que a gente imagina. O Vieira mostra como essas narrativas que a gente cria, muitas vezes sem perceber, né? Nos impedem da gente assumir o controle da nossa vida. É como se a gente vestisse uma fantasia de vítima. Sempre culpando as circunstâncias, o destino, os outros. A gente entrega o poder para os outros. E se sente impotente para mudar. A gente abre mão da responsabilidade. O Vieira nos convida a rasgar essa fantasia e assumir o papel principal da nossa história. Ser protagonista da nossa vida. Ele alerta para os perigos de se apegar a essas historinhas, que viram verdadeiras prisões mentais, né? Elas distorcem a nossa percepção da realidade, impedem a gente de enxergar os fatos com clareza e agir para mudar o que não está bom. Ele usa um exemplo que eu achei muito engraçado. Um homem que vivia reclamando que estava acima do peso, dizendo que quase não comia nada. Daí a esposa, com um sorrisinho, entrega o jogo, né? O marido se alimentava muito bem, principalmente à noite. Engraçado, né? É. Mas é pura verdade. As historinhas nos cegam. E o Vieira ensina a gente a identificá-las, desconstruí-las e criar narrativas mais empoderadoras, que estejam de acordo com a realidade que a gente quer construir. E ele dá um método, passo a passo, pra gente se libertar dessas historinhas, né? O primeiro passo é identificar a área da vida que não tá legal. Depois, a gente precisa identificar os resultados negativos que a gente está colhendo. Por exemplo, se a área financeira, os resultados podem ser dívidas, falta de grana. Em seguida, a gente identifica as historinhas que a gente está usando para justificar esses resultados. Tipo, não ganho bem porque minha chefe é um explorador. Não consigo economizar porque tá tudo muito caro. O quarto passo é analisar a estrutura dessas historinhas, entendendo a categoria, o comportamento. E por fim, a gente cria uma nova história, uma nova narrativa que nos empodere e nos impulsione na direção dos nossos objetivos. No caso do homem que reclamava de estar acima do peso, ao invés de se prender à historinha do metabolismo lento, ele podia afirmar: sou forte e saudável. Me alimento com qualidade. E repetir essa nova história com convicção, com emoção. Para que ela se torne uma verdade na mente e na vida. Repetição e emoção, né? Reprogramação mental. O Vieira propõe um exercício muito legal para a gente colocar esse método em prática. Identificar as historinhas que a gente conta. Ele nos desafia a analisar as historinhas que a gente cria para justificar a falta de tempo, a falta de dinheiro, a falta de saúde. E nos convida a reescrever essas narrativas, criando histórias que nos empoderem. Afinal, a vida é um presente. E a gente escolhe como vai usar esse presente. A gente pode continuar preso às historinhas ou criar novas histórias. Mais empoderadoras e alinhadas com os nossos sonhos. E para fechar com chave de ouro esse mergulho no poder da ação, é importante lembrar a mensagem central do livro. A ação é a chave. Para a transformação, para realizar sonhos, para construir uma vida plena. O Vieira nos convida a sair da inércia, deixar de lado as desculpas e partir para a ação. Com coragem, determinação, persistência. Ele mostra que o poder está em nossas mãos. A vida que a gente deseja só se torna realidade quando a gente dá o primeiro passo. Agir com ação massiva. Sem medo de errar, de fracassar. Afinal, é errando que a gente aprende. E celebrar cada conquista, cada vitória. A vida é uma dádiva, um presente para ser vivido com intensidade, alegria e gratidão. E para quem quiser se aprofundar na obra do Paulo Vieira, o link para comprar o livro O Poder da Ação está na descrição do episódio. Esperamos que esse mergulho tenha inspirado vocês a assumir o controle da vida, romper com os padrões limitantes e construir a realidade que vocês sempre desejaram. Lembrando, a ação é a chave para a transformação. Até a próxima.